Hello, hello, professor Lucas, dilatação, tá bom? Hoje a aula é dilatação de sólidos, líquidos e também dilatação anômala, especificamente anômala da água. Vamos lá, vamos entender o que é isso. Bom, primeiro princípio que você tem que ter em mente. Tudo que existe, tudo que é concreto tem matéria. E nós sabemos que quanto maior o grau de agitação dessa matéria, dessas moléculas, dessas partículas que constituem a matéria, maior é a sua temperatura. Então, quanto mais agitadas, maior a temperatura e, obviamente, maior o volume ocupado por elas. Então, vamos pensar no seguinte. Consideramos aqui uma pequena barra de ferro ou de qualquer outro material. Nós temos um comprimento L0, uma superfície S0 e um volume S0. Se eu aquecer essa barra, poderia se resfriar também, tá? Mas se eu aquecer essa barra, o que acontece? Essa energia térmica vai ser transmitida de molécula para molécula e essa energia vai ser acumulada das partículas e essas partículas vão agitar cada vez mais de tal forma que vão ocupar um maior volume nesse espaço. E quando isso ocorre, nós falamos que ocorreu uma dilatação. Então, de maneira análoga, se eu resfriasse essa barra, eu poderia dizer que houve uma contração da barra. Então a contração é diminuição da temperatura, a dilatação é o aumento da temperatura. Moral da história, sempre que houver variação da temperatura, existe também uma variação, ou do comprimento, ou da área, ou do volume. Tudo bem? E experimentalmente verificou-se que essa dilatação ou contração ela é proporcional à sua variação da temperatura e também ao comprimento inicial ou superfície inicial ou volume inicial. Obviamente, cada material tem sua característica particular. Então, se for o ferro, dilata mais do que o argila. O zinco dilata mais do que o cobre e assim por diante, tá? Então, como cada material também tem o seu coeficiente de dilatação, para transformar essas proporcionalidades, que seria o comprimento inicial e também a variação de temperatura em igualdade, eu tenho que multiplicar por uma constante que seria meu coeficiente de dilatação. Certinho? Moral da história, se eu quiser saber a dilatação linear, vou anotar aqui para ninguém esquecer, ó. Se eu quiser saber a dilatação linear, eu posso calcular essa dilatação ΔL como se fosse o produto de comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear e variação de temperatura, Δθ. Se eu quiser saber a dilatação da superfície ou da área, eu vou usar S0 vezes beta vezes Δθ, onde beta é meu coeficiente de dilatação superficial. Isso aqui é minha dilatação superficial. Maravilha? E se eu quiser estudar em 3 dimensões, eu vou ter a dilatação volumétrica, que é volume inicial vezes coeficiente de dilatação volumétrico vezes variação de temperatura. Essa seria a minha dilatação volumétrica. Tá bom? Gente, existe uma relação entre os coeficientes? Sim, é óbvio. Por quê? Aqui é linear, uma dimensão. Superficial, 2. Volumétrica, 3 dimensões. Então, se eu estou falando do mesmo material, eu posso dizer tranquilamente que o meu beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, ele vale 2α, que é o dobro do linear. Ou, da mesma forma, o gama vale 3α. Certo? Então, substituindo um no outro, eu também posso dizer que o meu gama ele vale 3 meios de beta. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo do exercício, pode ser que ele forneça o coeficiente linear e ele peça a dilatação volumétrica. Então, você tem que usar o gama. E o gama vale 3α. Entenderam isso, gente? Essas equações, esses conceitos de dilatação
ou contração abordando essas equações só servem para sólidos. Por quê? Porque se eu estou dilatando ou contraindo líquidos, a gente tem que lembrar que junto com o líquido eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar um recipiente para prender esse líquido. Então, na dilatação dos líquidos, eu sempre tenho que levar em consideração também o meu recipiente. Veja bem, quando você aquece o líquido, junto com o líquido também aquece o recipiente. De tal forma que tanto o líquido, olha o azulzinho aqui, e também o recipiente aumentam de volume. Então o que acontece é o seguinte, eu tentei fazer uma analogia aqui, ó. Vamos supor que inicialmente eu tinha o recipiente nesse tamanho. O recipiente dilatou porque aumentou a sua temperatura. O líquido também dilatou. O líquido preencheu completamente o recipiente, ou seja, a parte do recipiente que dilatou, e ainda teve volume suficiente para transbordar. Muita gente acredita que o volume transbordado é o volume dilatado, mas não é. Por quê? Porque a dilatação total do líquido foi igual a quem? Foi igual à dilatação do recipiente, que seria toda essa parte aqui dentro, ó, que ele preencheu. Concordam comigo? Ó, toda essa parte que eu estou pintando aqui, ó, ele preencheu. E além desse preenchimento, ele transbordou. Então a dilatação total do líquido vai ser a dilatação do recipiente mais o que transbordou. E esse que transbordou tem nome. Nós chamamos ele de dilatação aparente. Então, só lembrar disso, que junto com o líquido, nós também temos o recipiente dilatando, tá bom? De tal forma que a dilatação total do líquido vai ser igual à dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Veja bem, eu falei líquido, não falei água. Por quê? Porque a água, assim como algumas outras substâncias, mas principalmente a água, ela dilata? Sim. Ela contrai? Sim. Mas não sempre da mesma forma. Ela tem um ponto crítico. E esse ponto crítico, anota aí, acontece a 4 graus Celsius. Ó, a 4 graus Celsius. O que é isso? Me explica melhor, professor. Eu estou entusiasmado para aprender isso aí. A gente vai aprender o porquê, então, quando você esquece uma garrafa com água dentro do congelador e ela congela, essa garrafa explode, não é isso? Ou garrafa de cerveja, ou uma latinha de refrigerante. Quando congela, ela explode ou ela aumenta o seu volume. Já aconteceu isso com você? Já? Vamos lá, vamos entender o porquê disso. Ó. Dilatação anômala da água. A água, ela funciona normalmente, ela dilata e contrai normalmente no intervalo de 4 para frente. Quero dizer que, suponhamos que eu tenha água a 12 graus. Se eu diminuir ela para 8, ela vai diminuir o volume. 7, 6, 5, 4. Até 4 graus, diminuindo a temperatura, obviamente diminui-se o volume. Agora, se eu diminuir ela de 4 para 3, experimentalmente nós vamos verificar que ao invés de diminuir o volume da amostra, esse volume aumenta. E isso acontece até a temperatura de 0 graus. Agora, por que ao diminuir de 4 até 0 graus, a água aumenta o seu volume? Pelo seguinte, todo mundo sabe que a estrutura molecular da água é H2O. Ou seja, eu tenho um oxigênio e 2 pontes de hidrogênio. Maravilha? Então, quando as moléculas estão agitadas, muito agitadas, elas estão afastadas. Esse hidrogênio está afastado desse hidrogênio. Então, a força coulombiana, ela tem interação quase desprezível em relação ao seu volume, tá? Agora, conforme eu vou diminuindo a temperatura, você concorda que as moléculas vão se aproximando de tal forma que ela chega a 4 graus Celsius, a sua distância, elas estão tão próximas que essa força de repulsão, porque lembrando que hidrogênio é positivo, é mais, não é isso? Está faltando elétrons.
Então positivo com positivo tende a repelir. Tá? Então de 4 a 0 graus, essas pontes de hidrogênio estão tão próximas que vai existir uma força de repulsão entre elas. Por isso que quando você coloca a sua garrafinha com água lá no freezer, depois de um longo tempo você vai verificar que ela explodiu ou que a água transbordou ao ser congelada. Porque quando ela estava resfriando de 4 até 0, o que aconteceu? As suas pontes de hidrogênio das moléculas que constituem a água, o líquido, né, da garrafinha, o que acontece? Elas estão tão próximas que elas vão se expandir. Tá bom? Então, por conta dessa propriedade anômala que acontece de 4 a 0 ou de 0 a 4, nós chamamos isso de dilatação anômala da água. Certo, gente? Entenderam? Então tá bom. Bora para os exercícios.